pessoal! No Me Conta Bartolfio dessa sexta-feira temos a participação especial da Isla Sementes. Uma ótima oportunidade de aprenderem mais sobre a variedade de sementes de hortaliças, temperos e flores disponíveis em nosso mix. Para começar o nosso programa, vou apresentar para vocês algumas promoções que estão vigentes em nosso site essa semana. Mas fiquem ligados aqui, pois teremos diversas informações sobre produtos, dicas e oportunidades para compartilhar. Na Bartolfio, nas compras a partir de R$ 800 dos produtos Isla informados, o cliente ganha um expositor de semente giratório para balcão com 24 ganchos. A cada R$ 350 em compras dos produtos Ouro Fino Pet, o cliente ganha uma unidade do Neopet Cães para animais de 10 até 20 quilos. E a cada R$ 300 em compras dos produtos Prado, o cliente ganha uma unidade do soro antitóxico Digevette 500 ml da marca. Para encontrar essas e várias outras promoções especiais, acesse bartolfio.com, role a página até a seção Promoções e clique em Comprou Ganhou. Agora, vamos conhecer melhor a linha da Isla no bate-papo que tivemos com Diego Diel. Desde sua criação em 1955, a Isla Sementes vem investindo em sua produção. Percebe as tendências do mercado, implanta novos sistemas, amplia a capacidade e está próxima dos consumidores. Garantir condições favoráveis para o plantar, germinar, crescer e colher, em todo esse tempo sempre foi o objetivo da marca, que, comprometida em entregar o melhor alimento, faz o melhor todos os dias. Olá pessoal, o Me Conta Bartolfio de hoje terá a participação especial da Isla. Estou aqui com o Diego para um bate-papo sobre todos os produtos da linha. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado Letícia, obrigado pela oportunidade de poder estar falando um pouco mais para você RCA, para você cliente Bartolfio. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sou o Diego, gerente de vendas, trabalho na Isla tem 17 anos e pude acompanhar todo o trabalho da Isla dentro da Bartolfio. Posso te dizer, Letícia, que já estamos colhendo muitos frutos dessa parceria e iremos colher muito mais frutos ainda ao longo dos próximos anos. Com certeza, é muito bom tê-los conosco mesmo. Para iniciar nossa conversa, quais são os produtos da Isla que temos disponíveis no estoque Bartolfio? Então, dentro do portfólio da Bartolfio, trabalhamos com a linha de envelopes e a linha Pro. A linha Pro são embalagens com uma quantidade maior de sementes. A linha de envelopes a gente pode dividir em linha original, que aqui está caracterizada por essas caixinhas de coloração verde, que contempla as hortaliças de forma geral dentro das suas famílias, exemplo, alface, rúcula, pimentão, tomate, enfim. A linha multi, que são essas amarelas, que contempla temperos e flores e ervas, caracterizando o envelope um pouco maior. E a linha super, representada por uma única referência, que é a abóbora híbrida Tetsukabuto, com uma característica do envelope, fisicamente ele é um pouco maior e a quantidade de sementes também um pouco maior. Entendi. E quais são os principais tipos de sementes que tem na linha original Isla? Perfeito. Dentro da linha original, como eu comentei, são hortaliças. No portfólio da Bartolfio, são hoje em torno de 100 variedades cadastradas. Sempre chamo a atenção quando eu falo em envelope, isso é importante tanto para o RCA quanto para o nosso cliente, é a questão da informação. A Isla se preocupa muito em informação, trazendo quem é a Isla, então um nome, se a semente é livre de agrotóxicos, isso é um importante argumento de vendas. Ou seja, existe todo um movimento em busca de uma alimentação mais saudável, livre de transgênicos. A Isla não trabalha com nenhuma variedade transgênica. Informação no caso da pimenta, por exemplo, a pungência, ou seja, a picância da pimenta. E mais informações no verso do envelope. Como plantar, quando plantar,
né, quantidade de sementes por grama, vídeos que remetem ao canal dentro do YouTube, por exemplo, informando o cliente a algumas dicas importantes de plantio, enfim. Então a Isla se preocupa muito em informação. Então, dentro da família Envelopes, cadastrado no portfólio Bartolfil, eu chamo a atenção principalmente qualidade e informação, e o nosso principal diferencial que a gente escuta todo dia é tudo que planta nasce. Realmente. E eu acho muito interessante do envelope da Isla, né, que ele é adaptado para a semente. Então todas as informações atrás, elas são referentes a isso, né? Exatamente. É importante reforçar também que o envelope, a parte externa, é o envelope que traz as informações. Porém, a semente mesmo, ela fica dentro de um segundo envelope, né, que a gente chama de envelope aluminizado, que ele tem uma parte de papel e alumínio, que tem a função de armazenar e dar proteção e segurança para o nosso cliente final, né, que é guardar com todo carinho e cuidado esse ser vivo que está ali dentro. Ótimo. A Isla, né, tem uma variedade muito grande de produtos. Você poderia me falar quantos cadastrados tem da linha Multi? Na linha Multi, no portfólio da Bartolfil, são 9 variedades de flores e 6 variedades de temperos. É muito importante para o RCA, que está nos assistindo, Letícia, ele explorar essa linha, porque é uma linha de valor agregado. A gente tem dentro do nosso cliente, aquele cliente que busca por novidade, busca por variedades específicas, como por exemplo algum tempero diferenciado, chama a atenção da cebolete, que é aquela cebolinha mais fininha, que está dentro do portfólio Multi, né, linha de temperos. E além do mais, todo o detalhamento que traz a linha de envelopes, em especial a linha Multi, como tu me questionou. Entendi. Você poderia dizer quais seriam os principais tipos de sementes, quais se consideram os principais na linha Multi e na original? Claro, vou começar pela linha original. Dentro da linha original, os principais famílias, vamos dizer assim, que eu posso trazer como informação e como diferencial, a primeira em especial são as alfaces. Por exemplo, dentro do portfólio da Isla, que está cadastrado na Bartolfil, vocês vão observar alfaces do segmento Crespa, do segmento Lisa, do segmento Mimosa, Roxa. E por que tanta variedade, né? Então, o consumo de hortaliças, ele busca variedade, ele busca novidade. Se a gente olhar, por exemplo, para alfaces, a variedade mais consumida no Brasil hoje é a alface crespa. Por esse motivo, temos 3 variedades cadastradas no portfólio Bartolfil. Chamo a atenção em especial da Itapuã, que é uma variedade que tem características e genética ideais para o clima brasileiro e ideais para o que o mercado exige em relação à crespicidade e em relação à coloração. Além da linha de alfaces dentro da linha original, chama atenção para pimentas, portfólio que contempla pimentas mais fracas, mais fortes, né, médias. Então você, RCA, quando você estiver na frente do seu cliente montando uma sugestão de venda, é fundamental sempre apresentar o portfólio como um todo. Às vezes o cliente traz a objeção em não querer colocar toda a linha de pimentas. Mas é importante sim explicar que existe a diferença de pungência por variedade e é fundamental ter nesse expositor ao menos uma pimenta forte, fraca e média em termos de pungência. Além do mais, né, coentro, alfaces eu já comentei, beterraba, cenoura, rúcula, tomate. Né? Então, dentro do portfólio de tomate, vocês vão observar tomate pequeno, que é o cereja, muito consumido em âmbito nacional, variedades do segmento italiano, que é o tomate mais alongado, caracterizado aqui pela variedade San Marzano, além do mais tomates, por exemplo, como a variedade Santa Cruz, que é um segmento mais de mesa. E na linha
multi que você perguntou, né, nas principais variedades, eu chamo sempre atenção para a linha de flores, por exemplo, girassóis, um mercado gigantesco, os girassóis coloridos, né, o anão, o vermelho, enfim. E dentro da linha de temperos, além da cebolete que eu já comentei, chamo a atenção também para o manjericão, orégano, enfim. Então são essas as principais variedades que eu destaco aqui na nossa conversa. Entendi. E é possível dar uma porcentagem em relação à germinação das sementes? Boa pergunta. Em relação à germinação de sementes, a ISLA ela segue a orientação do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então o MAPA, para cada família, ela dita o percentual mínimo aceitável de germinação para a gente poder colocar essa variedade no mercado. Então, a ISLA ela respeita essa orientação do MAPA, mas vale reforçar que toda vez que a gente faz um teste de germinação no nosso laboratório, pelo MAPA esse teste tem validade de 2 anos. Porém, como qualidade da ISLA, a cada 6 meses, todos os lotes de todos os mais de 600 produtos dentro da ISLA, a gente repete esse teste até para verificar como está esse percentual de germinação, se houve alguma alteração e tudo isso para quê, Letícia? Justamente para levar qualidade para o nosso cliente final. Entendi. E essas informações o cliente e o representante encontram no site da ISLA? A informação em relação à germinação está sempre destacado no verso da embalagem, independente se for envelope ou o pacote longa-vida, né, na linha Pro. Mas se o cliente ainda quer mais informações em relação àquele lote, àquela semente, ele pode, dentro do site da ISLA, buscar o documento da semente que se chama termo de conformidade, que nada mais é que o CPF da semente. Então ali tem todo o histórico daquele lote, então está toda a orientação e isso, de novo, é para dar mais segurança ao nosso cliente final. Entendi. Realmente a ISLA tem uma preocupação muito grande com isso, né? E seguindo as orientações do período para o plantio das sementes, o resultado ele pode ser melhor? Sim, com certeza. O que é importante? Sempre que você, consumidor, levar uma semente da ISLA para sua casa, é fundamental ler as orientações no verso do envelope, né? Que ali traz algumas instruções que são pertinentes a esse sucesso. Mas posso destacar algumas, como por exemplo, profundidade, né? Então, às vezes o produtor ou o iniciante, o leigo, digamos assim, ele acaba efetuando um plantio de uma semente de forma muito profunda e a semente não vai ter energia suficiente para conseguir quebrar aquela barreira e germinar, né? Então, de forma geral e uma explicação bem simples, funciona da seguinte forma, Letícia: a quantidade de substrato, ou seja, né, em português bem simples, né, a quantidade de terra em cima da semente é o diâmetro da semente. Ou seja, se a gente pegar uma semente de alface, que em média tem de 800 a 1.200 sementes por grama, então a quantidade de substrato que eu vou colocar em cima da semente é muito pequena. Então, quando o produtor iniciante, às vezes ele não faz a muda, ele faz um plantio direto no solo, acaba acontecendo esse insucesso. Isso é um ponto, né? E para corrigir isso, a ISLA trouxe para o mercado, principalmente para o produtor de horta, a bandeja, né? Que tem por objetivo a produção de mudas, justamente para quê? Para ter mais sucesso na germinação. Quando o cliente fazer esse plantio, ele vai, depois de 30 dias em média, destacar a muda e plantar no canteiro final. Então aqui está o grande sucesso da horta dele, tá? Qualquer informação também, sempre lembrando, o saque da Bartolfil, pode mandar pergunta para o saque da Bartolfil, que a gente tem o maior prazer de responder e auxiliar no que diz respeito à nossa linha. Entendi. Uma das perguntas que vieram dos nossos clientes e representantes é em relação ao Fertigarden. Ele deve ser administrado só em mudas ou em plantas adultas também pode ser utilizado? O Fertigarden, ele é um adubo organomineral, tá? Cada embalagem contém 100 ml
e traz um rendimento de 20 litros de água. Ou uma tampinha, que é 5 ml, 1 litro de água. O que é importante reforçar? Quando a gente tem uma horta na nossa casa, um vaso, uma jardineira, a gente muitas vezes acaba esquecendo de dar comida para a planta, Letícia. E então o Fertigarden tem essa função, ou seja, de nutrir a planta. Na adubação foliar, ele tem uma grande função que ele funciona como uma injeção na veia. Ele vai ter um resultado muito rápido na planta. Porém, é importante ter alguns cuidados. Primeiro, não aplicar nas horas mais quentes do dia, não aplicar em excesso, então eu vou diluir em água e pulverizar com um pulverizador na planta. Então, cuidado, o excesso não pode escorrer, certo? E eu posso repetir essa aplicação a cada 10, 15 dias. Em relação ao tamanho da planta, você me perguntou se eu posso usar em muda ou em planta adulta, é indiferente, eu posso usar em qualquer estágio da planta. Não tem nenhuma carência, é um organomineral. Então, a gente não precisa se preocupar em relação a algum resíduo que pode deixar esse produto que é um nutriente. Entendi. O alho poró, ele dá a produção se plantado em qual época do ano? O alho poró, ele é posicionado principalmente num período menos quente, né? Então, essa informação também está atrás do envelope, né? Quando plantar. Então, é importante, dentro do mapa do Brasil, olhar qual a região que eu estou inserido. Então, ele é dividido em região 1, região 2 e região 3. Região 1 contempla metade do estado de Minas para cima, região 2, metade do estado de Minas em sentido Espírito Santo, e região 3, o sul do país. De forma geral, o alho poró é posicionado, eu não estou bem lembrado agora, mas na época aí que varia entre julho até setembro. Mas é importante sempre confirmar no verso do envelope a região que você está plantando. Entendi. A semeadura da beterraba, ela deve ser feita apenas em canteiros com misturas arenosas? A beterraba, ela pode ser feita, o plantio pode ser feito em duas etapas. Ele pode ser feito, em duas formas, melhor dizendo. Ele pode ser feito em mudas, né, utilizando a sementeira da isla, ou ele pode se fazer diretamente no solo. Tá? Particularmente, eu prefiro fazer um plantio diretamente no solo. Por quê? Porque eu não perco tempo de fazer o transplante da muda. Então, eu ganho em ciclo para a planta. Agora, eu quero otimizar o meu trabalho, eu quero, né, garantir germinação, enfim, eu posso fazer a semeadura na bandeja antecipadamente, sem problema nenhum. Entendi. Diego, obrigado por responder algumas das perguntas. E agora você tem um tempo que ele fica disponível. Se quiser estar trazendo alguma curiosidade, alguma dica, fica à vontade. Obrigado. Bom, primeiro ponto que eu quero reforçar, principalmente para você RCA que está iniciando na família Bartolfil, é falar quem é a Isla. A Isla é a primeira empresa de sementes da América Latina. Temos 68 anos de mercado. Quando a gente observa o mercado de hortaliças, a gente vai acompanhar também o consumo de hortaliças. E falando em consumo, de forma geral, o brasileiro ele consome em média 150 gramas entre frutas e hortaliças todos os dias. Porém, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o mínimo necessário, ou seja, o ideal, são 400 gramas por dia. Aonde eu quero chegar? Na oportunidade. Né? Temos uma grande oportunidade de mercado. Observamos uma crescente mudança de hábitos das pessoas em relação à alimentação, em relação a fazer exercícios e, obviamente, a gente tem uma grande oportunidade no nosso mercado. E qual é o dado que eu posso mostrar e informar vocês que isso já está acontecendo? 2021 para 2022, Bartolfil teve um crescimento de isla de 16,6%. Por quê? Parabéns a você, RCA, você aproveitou essa oportunidade. E posso garantir que 2023 vai ser um ano de muitas oportunidades,
somado a essa mudança de hábito que vem acontecendo, movimentações no mercado de forma geral. Além do mais, Letícia, é importante reforçar sempre para o nosso time de RCAs, observar no cliente de forma geral como estão expostos os nossos produtos, em relação à organização no expositor, né? Então cabe ao RCA fazer essa organização. Além do mais, aquele cliente RCA que você ainda não conseguiu positivar a ISLA, é fundamental você acompanhar, ver como é que está esse expositor. Com certeza nessa organização você vai conseguir informar para o cliente de vocês quais são os produtos que ele está tendo ruptura e consequentemente com isso vai abrir uma oportunidade para você positivar ele em 2, 3 visitas. Obviamente você vai conseguir, né, ampliar esse mix. Um outro ponto importante para reforçar, que a gente não falou aqui, é sobre a linha Pro. Dentro da linha Pro, eu chamo a atenção de você, RCA, que está acompanhando a venda de envelopes no seu cliente, e algumas variedades você tem uma crescente em vendas. Exemplo, eu tenho uma venda muito grande em envelope de rúcula, eu posso posicionar uma rúcula em 50 gramas. Eu tenho uma crescente em melancia, posso posicionar em 100 gramas, em 50 gramas. E olhando para o portfólio da linha Pro, eu chamo a atenção para o coentro. Coentro é uma cultura presente na culinária do Brasil como um todo, com uma expressão muito maior nas regiões norte e nordeste do Brasil. E eu chamo a atenção do coentro ISLA, o coentro verdão ISLA. Esse material tem um grande diferencial. Primeiro, ele está adaptado, a ISLA nesses 68 anos de mercado buscou informação e no processo de melhoramento trouxe uma genética adaptada às condições de clima do Brasil, principalmente em regiões que a gente fala que tem um extremo de temperatura, ou seja, temperaturas muito quentes. Além do mais, é um material que tem que ser destacado em relação à sua coloração, ao seu aroma e ao seu rendimento. Somado a isso, a linha Pro tem um grande diferencial de estar embalada na embalagem longa-vida. A embalagem longa-vida, ela tem esse nome justamente por quê? Porque ela traz segurança ao nosso cliente final. Ou seja, ela tem uma barreira total à luz, temperatura e umidade, que são os 3 principais problemas da semente. Então você, RCA, que está participando do mercado de coentro, observe o concorrente. Tem empresas posicionando sementes em embalagens de plástico transparente que não atendem, né, e não dão toda essa segurança que a embalagem longa-vida traz e deixa para o nosso cliente final. Além do mais, ela fica muito bem posicionada no nosso PDV. Realmente, Diego, é muito bom ver como a ISLA tem essa preocupação toda com a organização e informação para os nossos clientes e representantes. Isso aí. Esse foi mais um bate-papo. Fique conosco e acompanhe mais informações. Vocês acabaram de conferir a apresentação dos produtos da ISLA. Para encontrar esses e outros itens para plantio, acesse o nosso site. E como não podemos encerrar sem compartilhar uma boa dica com vocês, preparamos um vídeo, confiram. Olá pessoal, sou o Wagner e vim mostrar para vocês aqui a Serra Tico-Tico da DeWalt, modelo DWE 300. Essa aqui é uma máquina indicada para o marceneiro que precisa cortar uma madeira. Eu consigo até cortar um metal com ela porque temos lâminas próprias para corte de metal. Então ela é uma máquina bem versátil, mais indicada mesmo para o marceneiro que vai fazer aqueles cortes em curva, precisa fazer cortes em ângulo. Essa máquina vai oferecer todas essas funções. Primeira função que ela tem aqui, eu consigo puxar essa alavanca e fazer aquele corte em ângulo. Então eu consigo fazer corte de diversas maneiras com essa Serra Tico-Tico. Aqui eu travo, depois ela acompanha essa base de plástico, onde eu coloco aqui para proteger o material na hora do corte. Se você precisar fazer aquele corte num MDF revestido,
ela já não vai conseguir arranhar o material e ela vai deslizar suavemente no material, fazendo um corte perfeito. Ela tem uma lâmina, seria esse tipo de lâmina, um encaixe universal, e a vantagem que ela tem para oferecer seria o engate rápido. Aqui eu levanto a chave e engato a lâmina, então aqui ó, ela já está presa. Então ela vai trazer mais agilidade para o seu trabalho na hora de você trocar aquele acessório. Para retirar, é só levantar e puxar a lâmina. Então eu consigo trabalhar com maior agilidade. Aqui na parte lateral ela tem a chave para você fazer aquele corte pendular. O que é esse corte pendular? A lâmina ela vai trabalhar dessa forma, nesse movimento. Quando eu aumento aqui o nível da ação pendular, a lâmina ela vai dar golpes para frente, então eu vou conseguir fazer aquele corte mais rápido e assim trazendo mais agilidade também no corte. Então a máquina bem bacana, bem legal e bastante ágil aí na hora de trocar o acessório e tem bastante agilidade também na hora de cortar o material. Então a máquina ideal aqui para você estar oferecendo para aquele marceneiro ou aquele pessoal que trabalha em obras também cortando madeiras. Então é a DW-E300 da DeWalt. Chegamos ao fim de mais um programa, mas sexta-feira que vem às 18 horas estamos de volta. Agradecemos por estarem aqui nos assistindo, esperamos que tenham gostado de todo o conteúdo e pedimos para que se inscrevam em nosso canal. Ativem o sininho de notificações para não perderem nenhuma novidade. Até o nosso próximo encontro!